Tudo bem, pessoal? Como é que vão? Bom dia, boa tarde, né? Sei lá, boa noite para o horário que vocês vão ver o vídeo. Inicialmente, desculpa aí pelas intempéries, né? Pelos imprevistos. E também não sou nenhum Thiaguinho Cardoso. Não me dou bem aqui com gravações em vídeo. Prefiro nossa aula lá, né? No quadro, mas vamos lá. Bom, vamos começar aí, né? Sobre o ponto principal, criminologia inicialmente, a respeito da grande virada de paradigma que nós tivemos, sobretudo com a Idade Moderna. E o que marca isso tem que ficar muito presente na cabeça de vocês, vai estar na prova, hein? A ideia de que a gente passa a pensar os fenômenos, os fatos, né, a partir de métodos, a partir de uma cientificidade que é justamente oriunda lá do iluminismo, do racionalismo. Então, as explicações precisam partir de nós para que a gente consiga, de fato, né, aplicar algo em tese mais justo. E justamente, né, ficou um pouco redundante aí, mas justamente essa ideia vai fazer com que, dentro dessa perspectiva, se começa a questionar, por exemplo, né, o porquê de um rei ter ali uma conduta arbitrária, ter ali uma conduta, vamos dizer assim, violenta, né, nesse sentido físico mesmo, em relação ao controle social que estava tendo naquele momento, né? Então, se você pensa de que tudo ficava nas mãos do rei, então um furto ele poderia punir com a pena de morte, né, uma decapitação, e de repente um homicídio ele não puniria. Então isso começa a ser questionado e justamente nesse momento a gente começa a pensar um pouco mais em como que esse direito sancionatório, em como que essa perspectiva de punir alguém, né, de acusar alguém, ela poderia ter esse tom de racionalidade que era esperado, sobretudo nesses momentos iniciais, né, que a gente vai começar a falar de uma criminologia que vai começar a nascer. Então, justamente nesse ponto, né, se questiona, mas né, pelo aspecto racional, se todos somos iguais, se a Maria cometeu um homicídio, se o Carlos cometeu um homicídio, né, a mesma conduta, por que que a punição para o Carlos tem que ser maior do que a punição da Maria? Quais as razões, olha a ideia do racionalismo, né? Quais as razões me façam, né, acreditar ou argumentar de que eu preciso agir de uma forma em relação a um e a outro, né? E esse questionamento ele vem com essa entonação ética, né? Oriunda, sobretudo ainda, de aspectos vinculados um pouco, né? À ideia da racionalidade do bem, do mal, do justo, do injusto, do correto e do incorreto. E justamente nesse ponto a gente faz com que a criminologia comece a ser pensada sobre um primeiro aspecto. Primeiro, existe um Estado. Segundo, esse Estado ele passa até a gestão da sociedade. Terceiro, nós, sociedade, que legitimamos o Estado para estar nesse ponto, justamente para que ele faça esse controle. Então, por que ter um Estado arbitrário, né? Por que ter um Estado ilegítimo? Por que ter um Estado que não corresponda ao que nós esperamos enquanto povo, enquanto poder, né? E essa mentalidade, que novamente, né, vem ali da filosofia iluminista, principalmente, né, das obras ali, para quem está vendo aí, Teoria Geral do Estado, etc., de Rousseau, do contrato social e tudo mais, é que se faz exigir esse momento de falar, né, para esse Estado, em tese, de que essa sanção que ela precisa ser imposta, ela tem que ser imposta de uma maneira proporcional, ela precisa ser imposta de uma maneira adequada àquilo que eu causei de ruim, né? A ideia ética é novamente de ruim à sociedade. E isso que eu causei de ruim precisa estar necessariamente legitimado pelo próprio Estado, né? E esse Estado vai legitimar isso a partir o quê? Das legislações. Tanto que a gente vai ter as primeiras constituições, né? O movimento constitucionalista vai surgir sobretudo ali nessa década ali, né? Do século XVIII, por ali, as primeiras constituições, a francesa, né? A Constituição norte-americana, a Constituição inglesa, e isso faz com que o Estado passe a ter esse poder do jus puniendi. E a partir de agora, esse jus puniendi precisa estar registrado, precisa estar controlado a partir de algo que a gente acredite, né? E esse algo, né, nesse sentido sancionatório que vai surgir, são as primeiras manifestações do que vocês vão estudar e ou já estão estudando, que vai ser o direito penal. E nesse contexto surge a primeira escola da criminologia,
que também vai ser a primeira escola do direito penal, né? Elas são conjuntas nesse momento inicial, que nós vamos chamar aí de escola clássica. Então, o que é que os clássicos queriam, né? Os clássicos queriam justamente que nós olhássemos, né, para a sociedade, pelos fatos, pelos fenômenos, mas com um olhar de justeza, com um olhar de proporcionalidade, com um olhar em tese, né, para aquele momento, humanizado e de maneira tal que todo mal causado precisa de uma consequência, mas isso precisa necessariamente estar sobre um viés da proporcionalidade. E nesse aspecto a gente vai ter, né, um dos principais nomes, o sol aqui, né, pegando, um dos principais nomes que nós vamos ter nessa busca, né, de pensar juridicamente o que deve ser crime e o que deve ser ali a sanção, o beccaria, né, dos delitos e das penas, que vai ser justamente aí, ó, deixa eu compartilhar aí para vocês, que vai ser justamente o nosso precursor, deixa eu só arrumar aqui um minutinho, aí, que vai ser justamente o nosso precursor aí da escola. Meu, tá tampando a gente, peraí que eu não dou muito bem com isso aqui não. Pronto, opa. Parou de estampar, né? Que vai ser justamente o nosso precursor a respeito dessa ideia humanista e proporcional. Então, quando eu viro para a escola clássica da criminologia, eles não estão preocupados em saber o que motivou a Maria ter matado o filho, né? O que motivou o Carlos ter praticado um furto, um roubo. Isso não interessa. Interessa que você tem um livre-arbítrio, você, dentro da sua própria formação ética e moral, você escolheu furtar, você escolheu matar. E em razão disso, precisa, né, de um Estado que legitima que essa conduta de furtar, de matar, necessariamente ela é contrária ao que a gente espera de uma padronização, né, de comportamento social. Logo, eu preciso te punir. Não é isso? Então, eu preciso ter uma punição a respeito do fato praticado por você, mas desde que essa punição seja proporcional, desde que essa punição seja humana, né? Então, sobre esse aspecto, o Beccaria ele surge como um dos precursores aí da escola clássica aí, né? Dentro dessa concepção, a gente pode assim dizer, de um direito penal que está surgindo ao mesmo momento que a gente vai ter ainda um início de uma ideia da criminologia, mas ainda focada sobre o aspecto apenas jurídico, né? Sobre o aspecto do que é o crime. E crime é aquilo que a lei prevê, e o que a lei prevê que traz uma punição. Não é à toa que vocês vão estudar aí, né, comigo, aliás, né, dentro dos princípios aí, do direito penal, de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade é cunhado aí por Beccaria, isso a gente está falando de 1800, né? Aliás, até menos, 1700, 1780, por ali, que alguns vão apontar, né? Então, o Beccaria ele vai ter um grande renome nisso, e é por isso que eu peço, né, pedir para que vocês lessem a obra dele, aí, pelo menos nesse momento inicial, principalmente para trazer essa ideia de que eu preciso começar a pensar esse direito sancionatório sendo incorporado pelo Estado, e a partir desse momento isso vai virar o nosso direito penal. E caminhando junto, né? Como o direito penal vai começar a falar do que é o crime, essa ideia do crime ela vai também perpassar aqui para para as escolas, né, criminológicas aí. Então a escola clássica ela vai ser marcada justamente por isso, né? A ideia de que todo mundo tem opção, né? Todo mundo tem o livre-arbítrio entre o bom e o mal, entre o justo e o injusto, entre o correto e o correto. E se você escolhe o caminho ruim, haverá que ter uma sanção necessariamente, mas de caráter proporcional e humanitário, né? Então essa é a marca aí que nós vamos ter na escola clássica, tudo bem? Então vamos lá. Bom, então tá aí, né, como eu falei para vocês, essa ideia justamente ainda vinculada a preceitos éticos, ao aspecto que pode aparecer muito para vocês, ao aspecto dicotômico, né, que é a dicotomia. São sempre paradoxos que envolvem necessariamente ali é,
um lado ou outro, né? Uma polarização. E a ideia da escola clássica é muito essa, né? Então, quem é o criminoso? Não interessa, o criminoso é aquele que praticou o crime. Então, para a escola clássica, interessa saber o que é o crime, mas não o que motivou aquilo, né? A ideia da criminogênese, ela vai surgir depois, beleza? Então, nesse momento, né, a gente vai ter essa perspectiva mais humanitária de se pensar o crime e a sanção, né? Então, se eu tenho um crime de alta gravidade, como um homicídio, então isso merece uma sanção proporcional, né? E, inclusive, essa proporcionalidade para o Beccaria, ela deve ser evitada, sobretudo com a pena de morte, né? Para quem leu já a obra aí dos delitos e das penas, a gente consegue observar, né, sobretudo da trajetória do livro, né, o Marquês de Beccaria, ele vai ficar preso durante muitos anos, então ele passa por todo esse direito sancionatório que ele vai lograr êxito, né, em chamar isso posteriormente de um direito penal, justamente essa ideia de que a pena deve ser adequada ao delito. E nesse contexto não interessa a figura, né, que nós temos aí do criminoso. Então, as motivações do crime não interessam, né? O que interessa é que se você é um ser racional e opta por esse caminho, a gente precisa aplicar proporcionalmente aí, né, uma sanção, né? Então, tá aí dentro dessa ideia. E um dos pontos também importantes é o seguinte, né? Eles vão começar a falar aqui na escola clássica do que hoje a gente pode pensar no efeito ressocializador, né? Em qual sentido, né? Guilherme, eles não se preocupavam com a figura do criminoso, então como que o efeito ressocializador da pena vai ter essa perspectiva? Os clássicos, né, os humanistas, eles também bebem de uma outra filosofia, que a gente chama de filosofia utilitarista, né? John Bentham, principalmente na Inglaterra, ele vai trazer muito sobre isso, né? A ideia de que qual a racionalidade de colocar como se fazia antigamente, né, dos tempos anteriores a essa ideia do iluminismo, de colocar a pessoa presa, né, numa cela, e por isso que vem a ideia de penitência, né, penitenciária, e ficar lendo lá, né, os textos religiosos, bíblicos, etc. Né? Então, que utilidade eu coloco a isso, né? Sendo que depois, né, havia-se já, vamos dizer assim, históricos, de que ele voltou a delinquir, né? Então, começa-se a pensar nessa perspectiva utilitarista de que esse preso tem que trabalhar, né? Lembrando, olha, tanto que a estrutura, né, política, histórica é interessante nesse momento, porque a gente está falando de um período que a Europa está vivendo a segunda fase já da Revolução Industrial, né? As fábricas estão ali naquele boom, e eu preciso o quê? De mão de obra para trabalhar. Então, nada melhor do que colocar quem para trabalhar? O preso, né? O encarcerado. Então, a própria ideia de começar a pensar a perspectiva não só punitiva, né? Ali da pena, mas também pedagógica, nesse sentido ressocializador, através do trabalho, vai ser uma das perspectivas aqui dos utilitaristas, né? Que vai migrar, obviamente, aqui para essa ideia que a escola clássica também vai ter, né? Então, sobretudo em relação a isso, a gente vai ter essa questão muito marcante na escola clássica, beleza? Então, gente, quando a gente fala de escola clássica, o que vocês devem sempre extrair? Primeiro, a ideia de que o crime é fruto do livre-arbítrio, porque todos nós somos racionais e temos opções por igual de escolha em relação àquilo que fazemos entre o bem e o mal, o correto e o incorreto, o justo e o injusto, né? E se eu resolvo praticar uma conduta que viola o padrão do acordo que eu fiz com o Estado, então o Estado vai trazer uma punição, mas que essa punição seja justa, adequada, proporcional e humana, né? Então, essa é a perspectiva da escola clássica. Bom, mas se vocês lembram, né, eu falei para vocês que já tinha uma galera, né, pensando, né, ainda no contexto europeu, e estudando a cabeça das pessoas, não era isso? Tal da craniologia, que vai se falar depois em antropologia criminal. Então, né, nesse alvoroço, né, por que que eu digo alvoroço? Esse é um tema, quando a gente estuda a própria história das ciências, o século XIX é uma luta acadêmica em relação ao pensamento científico, né, ao método, quem de fato teria mais razão do que outro. Então você tem um alvoroço de ideias, né, de concepções, de
de ciências, né, nascendo e se consolidando de uma maneira muito forte nesse período da Idade Média, né? E justamente um dos vieses que isso vai necessariamente, né, ocasionar em relação aos aspectos do crime é justamente essa pergunta, né? Tá, então vem aí o pessoal da escola clássica e me disse que todo mundo tem livre-arbítrio, etc. E foi lá, cometeu o crime, tem que ter uma punição, tá? A punição ocorreu. Mas, novamente, a Maria foi lá, na mesma perspectiva de vítima, e praticou de novo o crime. Punição, ok, proporcional, tá. De novo, punição, de novo, de novo, de novo, de novo. Ou seja, o alto índice, né, do próprio crime em si começa a ser questionado, principalmente para uma galera que vai começar a beber, né, dessa perspectiva da área biológica, né, da área médica que está em desenvolvimento. E aí se começa a ter um foco no seguinte, né, a concepção de matar, roubar, furtar, ela pode estar ligada não ao fato em si, mas à pessoa que pratica, né? Então, questões biológicas, né, e que vão ser ligadas à ideia de antropologia também, que é a maneira como eu enxergo o mundo, né? Então, eu, Guilherme, você e etc. Então, uma questão biológica é a nossa fisionomia, como a gente se manifesta fisicamente, né, naturalmente. Mas também como eu penso, né, e como eu ajo em relação aos comportamentos sociais. Então, isso começa a ser questionado, né? E justamente isso vai fazer com que a gente tenha uma virada de paradigma muito grande nesse alvoroço, das ciências nesse momento que vai ser a virada do século XIX, para que o olhar saia, né, da perspectiva meramente jurídica do que é o crime, para passar para a figura do criminoso, né? Então, a pessoa que vai delinquir passa a ser objeto de pesquisa, passa, né, a ter ali todas essas etapas de um método científico que necessariamente eu vou começar a observar, mas não de maneira abstrata, né? Como, por exemplo, o Carrara, a Beccaria e etc., traçaram, mas entender na fonte, entender por que você que praticou esse crime, quais as razões, quais os motivos, ou, né, num sentido biológico, que vai ser o grande boom do momento, fizeram com que você praticasse, né? Então a gente tem a virada de chave, né, principalmente aí do século XIX, que é justamente essa retomada, né, do olhar científico não para o fato, mas sim para a pessoa. Então, a partir do momento em que eu já sei o que é o crime, né, e ele continua acontecendo, então é uma coisa errada. E essa coisa errada, na verdade, é a pessoa do criminoso. E isso é um ponto crucial para a gente começar a entender como que a perspectiva positivista vai influenciar para surgir a segunda escola da criminologia, o segundo marco teórico criminológico, que é justamente o modelo positivo ou positivista de se pensar, né? E os positivistas têm algo muito notório em se fazer ciência. Primeiro, eu tenho que ir diretamente na fonte. O que isso quer dizer? Pesquisa empírica. Olha lá, o que vai surgir, hein? Além disso, a partir dessas análises, seguindo todo um rigor científico, controlado etapas a etapas, né? E sempre pesquisando diretamente na fonte, eu vou começar a trazer minhas primeiras conclusões. Então, eu vou começar a induzir essas conclusões. Então, por isso que a gente fala que além de empirismo, nós vamos ter ali uma indução, não é? Ou o método indutivo. E para essa análise, me parece que somente o direito por si só não bastou. Tanto que não bastou, porque não teve a resposta adequada para a criminalidade, né, no contexto, sobretudo, ali europeu. Então, pera lá, eu preciso migrar necessariamente para outros campos dos saberes. E nesse momento, gente, a gente está falando do século XVIII, né? O principal campo do saber que vai se desenvolver é o campo médico, é o campo biológico, é o campo antropológico, né? Então há uma força muito grande em tentar compreender o corpo humano, né? Então isso é uma marca essencial para que o modelo positivista ele tenha uma força muito grande na pessoa, no corpo humano.
né? E aí, né, não deu outra, porque você vai ter necessariamente nessa virada de século, bebendo da fonte dos craniologistas, mas agregando o que a gente vai chamar de frenologia, que é o estudo do corpo humano, mas também das manifestações que eu vou ter em relação ao meu comportamento, à minha conduta. Isso é um ponto muito relevante, viu, pessoal? Os positivistas, eles não vão negar essa dicotomia, né, entre o bom e o mal, entre o justo e o injusto, o correto e o incorreto. Eles não vão negar essa perspectiva, ética, moral, mas eles vão agregar isso a fatores genéticos e biológicos, que envolvem a pessoa. Então, alguém que tem um comportamento, vamos dizer assim, adequado e moral, isso pode ser justificado também em razão da composição do corpo humano, né? Lembrando, a gente está falando do século XVIII, né? Então, eles hoje eles seriam totalmente preconceituosos, né? Racistas ao máximo. Mas nesse momento era o que a gente tinha de ciência, né? E por isso, né, que um dos maiores nomes vai ser justamente o Marquês de Beccaria, ó, vai ser justamente aí, né? O nosso Lombroso, né? Então, o Lombroso, ele vai ser médico, vai ser não, né? Ele é médico, foi médico, aliás, né? E justamente ele sai da medicina para analisar a figura ali desse criminoso, né? E esse criminoso, para ele, tem essa perspectiva corporal. Ah, Guilherme, mas como assim? Ele estudou de acordo com o que era viável dentro do seu método, ele estudou justamente essas perspectivas, né, de formação craniana, de comportamento, de postura em relação a ambientes sociais, aptidão ou não para o trabalho. Então, tudo isso fez com que esses métodos de análise, desse período, a gente está falando do século XVIII, fizessem com que a escola positivista tivesse na figura do Lombroso um dos principais nomes, né? Hoje, né, um pensamento totalmente racista, né? Mas a gente está falando de um período em que o nível, né, de cognição, de ciência, de tecnologia nesse sentido, era o que era disponível, né? E sobre esse aspecto, né, gente, vai surgir a escola positiva, a escola positivista, né? Na verdade, a escola positiva ela não existiu somente na Itália, né? Os três principais nomes são italianos, o Lombroso, o Garofalo e o Ferri, ou Ferri, mas França e Itália, na verdade, foram os dois principais países que vão beber muito dessa fonte positivista, né? Tanto é que, para alguns, a criminologia mesmo, enquanto ciência, ela vai ser cunhada por Paul Topinard, ou Topinard aí, que é francês, né? E depois isso influencia o Lombroso, tá? Mas um dos principais marcos vai ser ele. E o porquê, né, gente? Porque ele produziu ciência, né? E nesse momento uma ciência comprovada e publicada, que é justamente, né, dentro ali da sua obra O Homem Delinquente, né, a principal obra do Lombroso em relação aos aspectos da criminalidade. E aí o foco sai do crime para o criminoso. Esse movimento, né, de já entender que o crime, essa conduta ilícita, né, vamos dizer assim, é contrária ao que o Estado espera, isso a gente já sabe, os clássicos já falaram para nós. Agora eu quero saber você, né, que pratica o crime, as razões, o porquê ou quais motivações prévias te tendem à criminalidade, né? Isso vai ser um ponto muito importante, porque nesse momento a gente começa a falar em criminogênese, né? Então, o que é a criminogênese? Ó, a questãozinha de prova de vocês. O que é a criminogênese nesse momento? É o foco, né, que eu vou dar para compreender o fenômeno do crime, na verdade, pelo criminoso, né, pelo delinquente. Então, o perfil do Guilherme é um perfil que furta. E dentro dessa perspectiva, necessariamente, então, você fala em criminogênese, né? A origem do crime está no criminoso. Ó, meu gato tá tentando ali. Ralph, desculpa aí, gente. Está no criminoso, né? E isso é um aspecto de alta relevância e vamos dizer assim, de entusiasmo no século XIX, porque antes não se tinha um trabalho, né, coerente, contundente, científico, como o Lombroso fez, né? Embora, né, hoje, como eu falei para vocês, aí nesse aspecto bastante racista, né?
E justamente isso, né, é por isso que eu trago para vocês que o Lombroso ele vai ter essa perspectiva na escola positivista de que comportamentos imorais tendem à criminalidade, né? E ele não estuda somente o homem, né? Ele também vai estudar a mulher. Como o Lombroso ainda tem essa perspectiva da moralidade ainda arraigada, né? Ele justamente vai publicar dizendo que todas as prostitutas, né, em tese, tendem à criminalidade, né? Então, a outra obra dele sobre esse olhar feminino, né? Tá aí para vocês, a mulher delinquente, a prostituta é a mulher normal, né? Então, ele vai trazer de que o comportamento da prostituta vai ocasionar uma tendência à criminalidade, né? Então, dentro do pensamento dele. E aqui eu trago para vocês um trecho do livro dele, que é justamente, opa, peraí, que é justamente, volta, que é justamente o conceito dele, né? Que ele vai trazer aí de criminoso, né? Peraí, gente. Uh, eu volto no slide aqui. Ó, olha só o olhar do Lombroso, hein? Segundo suas conclusões, os criminosos natos, então ele tinha essa ideia de atavismo. O que é atavismo? É inerente, né? Lembrando que nesse momento, um outro campo da ciência, que é a genética, vai ter uma força muito grande, além da publicação das obras de Darwin, né, sobre o evolucionismo. Então, pessoas que não têm um comportamento moral, possivelmente são pessoas que não evoluíram, né, nesse sentido humano. Logicamente, vão ter comportamentos animalescos. Então, são tendentes ali a essa criminalidade, né? Aí, eu olhando de novo para baixo, que eu botei a câmera. Então, olha só, o que o Lombroso vai dizer, gente. Segundo suas conclusões, os criminosos natos nunca eram muito altos. Então, os baixinhos têm que ficar espertos, hein? Tinham a cabeça de tamanho avantajado, mas o cérebro pequeno, orelhas protuberantes, sobrancelhas espessas e o queixo achatado. Esses indivíduos apresentariam crueldade, levianidade, aversão ao trabalho, instabilidade, vaidade, tendência à superstição, a superstições e precocidade sexual. A estes criminosos natos, ou seja, esse perfil, né? Você viu que ele pegou o perfil de fisionomia de corpo e ao comportamento. Isso a frenologia vai explicar, né? Colocava a exceção, né? Porque se você for pensar nessa perspectiva aí do Lombroso, né, pessoal? Deixa eu subir aqui de novo. Nessa perspectiva aí do Lombroso, todos aqueles que nasciam, né, com uma deficiência mental, alguma deficiência física, necessariamente iriam cometer crimes. Mas aí o Lombroso vai classificar eles de uma maneira diversa, vai dizer são os loucos, né? E todo louco tem que ser posto no hospício, no hospital, no internato, algo nesse sentido. Então é por isso que ele traz essa classificação. Os criminosos natos, sobretudo nesse perfil que ele vai trazer, aqueles que, embora tenham esse perfil mais sobre o aspecto social, comportamental, conseguem se barrar, né? Né, os loucos é aqueles que agiram com emoção. O agir com emoção já diz essa perspectiva muito racista, né, e misógina do Lombroso, no sentido de que ele justificava, né, nesse período os homens matarem, por exemplo, prostitutas, né? Em qual sentido? Crime passional, emocional, isso não entra no perfil de um criminoso, né? Então ele agiu por emoção, por paixão, mas revela, né, gente, o lado um pouco também da perspectiva, vamos dizer assim, de cultura, né, do período, ok? Bom, gente, então essa é o ponto principal. Então, o Lombroso ele vai negar essa ideia de livre-arbítrio, né? Então, para o Lombroso, necessariamente existe uma potencialidade para aqueles que já guardam esse perfil, né, fisionômico, de fenótipo, além da genética, né, e comportamental, que você vai ser um criminoso.
né? Então, necessariamente, a ideia aqui é de periculosidade. Se você já tem essa tendência, eu vou esperar você praticar o crime ou eu vou agir antes, né? E aí a gente vai ter vários movimentos, né, na Europa como um todo, que vão demonstrar bastante isso, né? Depois vocês pesquisem a lei dos pobres na Inglaterra, e não vão muito longe, não, né? A gente já está falando aqui de século XIX, então a gente já está falando de 1900. Em 1940, 39, o Brasil tem, né, pelas mãos aí, sobretudo, de Getúlio Vargas, a nossa lei de contravenções. Pesquisem aí o crime de vadiagem, né? E o crime, não, desculpa, a contravenção de vadiagem. E vejam só sobre o aspecto se ela não traduz essa ideia lombrosiana de que se você não trabalha, né, você tende a praticar uma infração. Então vocês vão ver muito aí no crime de vadiagem um pouco essa influência, né, positivista. Inclusive no Brasil a gente vai ter uma forte influência positivista, principalmente com as obras aí de Raimundo Lima Rodrigues, né, que vai ser um dos nomes fortes nessa questão que vai se consolidar ainda mais de um racismo estrutural brasileiro. Então, uma outra dica de leitura que eu dou para vocês aí sobre racismo estrutural, também o Raimundo Nina Rodrigues, né, criminólogo aí brasileiro, médico também, tá? Bom, gente, além do Lombroso, né, nós vamos ter aí, eu disse, então tá aqui, né, parte de como que o Lombroso trabalhava em relação aos seus métodos, né, de pesquisa, mas a gente vai ter também o Garófalo, né? Qual que é a diferença do Garófalo para o Lombroso? Eles vão agregar fatores, né? E o que o Garófalo vai agregar é o fator volitivo, né? É o fator vontade. Ele vai dizer que é, é, não só o fenótipo, né, a genética tem essa tendência, mas também, né, de que existe potencialmente, né, nos criminosos uma vontade para o crime. E essa vontade é o que é diferente daqueles que seriam os ocasionais. Então, o Garofalo ele agrega esse aspecto psicológico, né, de que não é só o corpo, mas também a mente, ela vai influenciar muito. E justamente, né, nesse aspecto do psicológico, né, do pensar, do cognitivo, ele vai explicar, em parte, né, sobre o contexto que se está inserido, né? Então é por isso que ele vai trazer essa análise de que necessariamente, né, as pessoas que se encaixariam nesse perfil de um criminoso nato, se estiverem, né, influenciadas também por uma vontade inata ao crime, então, né, serão criminosos. E aí é por isso que o Garofalo vai ser um dos grandes defensores nesse período da pena de morte, inclusive por conta dessa questão geracional. Porque se eu sou um criminoso nato, eu já tenho essa mentalidade à prática do crime, o meu filho vai nascer criminoso, né? Nem se discute, né? Então ele vai trazer muito essa perspectiva de uma pena de morte, justamente por conta de que as pessoas não teriam essa vontade livre, né, o livre-arbítrio aí, mas sim já nasceriam com essa predisposição psicológica à prática criminosa, né? Por outro lado, gente, aí, né? Então tá aí, né? Do Ferri. E aí ele vai trazer essa classificação dos criminosos que é bastante interessante, até inusitada aí, né? Então, o criminoso nato, né? Ele vai beber da fonte do Lombroso. Apresentam estigmas físicos, psicológicos reconhecíveis. São egoístas, selvagens e subdesenvolvidos. Os enérgicos têm plena noção do senso ético. Então, seria hoje dentro da ideia da criminologia clínica, né, em parte os sociopatas, né? Então tem plena noção do senso ético. Não apresentam compaixão, são excessivamente impulsivos, né? Os ocasionais ou neurastênicos são aqueles que têm o senso de moralidade, mas, né, eles não têm essa tendência psicológica à criminalidade. Bom, gente, além disso, né, a gente vai fechar com o Ferri, e o Ferreira ele traz uma perspectiva que vai ser muito interessante para que as próximas escolas surjam, né? Qual que é a ideia aqui, né, gente? Peraí só um minutinho. Nesse momento, né, que a gente está falando já do avançar do século XIX já,
a gente vai ter um campo das ciências sociais muito forte se consolidando, que é a sociologia, né? Augusto Comte vai ser um dos pais disso lá no positivismo, depois na sociologia positivista. E aí a gente vai ter os principais nomes, né, principalmente Durkheim, Marx, Weber, enfim, que vão entrar dentro desse campo de se consolidar a sociologia. Enfim, não sou sociólogo, né, nem sou professor de sociologia de vocês, mas qual é a virada de chave da sociologia? É tentar compreender, né, a pessoa humana, mas no contexto que ela está inserida em coletividade, no social. Então, os comportamentos humanos necessariamente perpassam, né, por uma questão de convivência, de vivência, né, social. Isso vai ser um ponto para que o último, né, da escola aí que a gente está estudando, que é o Ferri, traga essa análise aqui para o criminoso, né? De que o ambiente também, de alguma forma, influencia para que esses predispostos à criminalidade praticam crime. Então, imagine, você já tem essa predisposição, você já tem, né, segundo o Lombro, você é baixo, cabeça chata, sei lá o que, etc, né? E se você se insere num ambiente em que eu também encontro pessoas dessa mesma qualificação, dessa mesma categoria, então necessariamente é óbvio que vocês vão praticar um crime. Então a ideia do Ferri é essa, né? Então as pessoas predispostas antropológica, biologicamente, né, à criminalidade, se inseridas em contextos, né, no qual você também tem convivência com esse perfil, a tendência de vocês é praticar o crime, né, a infração em algum sentido, né? É um pouco, eu gosto de fazer aquela analogia com o que a gente às vezes escutava de mãe, né? Me diga, anda com quem tu és e me diga quem tu és. Enfim, tem um ditado aí que agora me foge a cabeça, mas é um pouco a ideia do Ferri aqui nesse momento. Por isso que ele é considerado, né, aí um dos primeiros a engatar a ideia de uma sociologia criminal, que ela vai ganhar uma força muito grande, né, em um momento posterior que a gente vai estudar, que é a Escola de Chicago, já aqui nos Estados Unidos, né? Então, sobre esse aspecto, o marco do Ferrier é justamente a publicação da obra, né, Sociologia Criminal, que ele vai agregar esse fator. E um ponto interessante, né, ele também agrega esse fator social sobre o aspecto do meio ambiente, né? E isso, gente, vai justificar muita conduta, é, vamos dizer assim, imperialista, né? Europeia, né? Então, você já tinha essa visão darwinista, né? De que os outros são inferiores e assim por diante. Então, nesse momento, a gente vai ter essa ideia de que a África, a Ásia devem ser colonizadas, né? Devem ser ocupadas, né? Pelo europeu, justamente porque somos superiores, né? Eurocêntricos e toda essa ideia. E além disso, ambientes de mais calor tendem ao crime. Então, por isso que a América Latina, sobretudo, vai ser nesse momento questionada como terra de bandido, terra de ladrão e assim por diante. Então, esse pensamento criminológico, né, a gente está estudando ele aqui nesse recorte, mas ele vai invadir a política, ele vai invadir o aspecto econômico, né, o aspecto cultural, religioso e assim por diante, né? Então, esse é um ponto também para a gente fazer um recorte interseccional, que a gente está falando de criminologia, mas ela vai, né, se irradiar aí por diversos campos aí do saber humano, né, da construção da sociedade em si, tudo bem? Bom, gente, então, sobre a escola da criminologia, é isso. Eu coloquei um resuminho aqui, né, para vocês dos principais pontos, né, que envolve eles ali de divisão dos criminosos. E eu queria trazer aqui um pouquinho, embora isso vai ser conteúdo posterior, que são as escolas aí, acho que eu não coloquei, né? Que são aí as escolas intermediárias, né? Então, o que que vai acontecer? A escola positivista, ela vai ganhar uma força, né, estronda na Europa, na América, né, no Brasil e assim por diante, mas a sociologia vai ganhando força, né? E aí a gente vai ter essas transições entre
um olhar, né, positivista, nesse sentido mais antropológico, com sociológico, e aí vão surgir algumas escolas intermediárias nesse processo, né? Até que a sociologia criminal se concentre, né, como principal campo de análise criminológica a partir da escola de Chicago, né? Que na verdade não é uma escola, toda a tradição de Chicago ter se pautado principalmente na sociologia, e isso vai fazer uma virada de paradigma total para que a gente analise o crime, o criminoso, mas o contexto em que ele está inserido. E esse contexto não depende só dele. Esse contexto depende de quem está governando. Esse contexto vai depender da cor, da etnia. Esse contexto vai depender da minha condição financeira e de vários outros aspectos, né? Então, sobretudo em relação a isso, deixa eu só finalizar aqui. Compartilhamento. Eu paro de compartilhar, gente. Stop share. Foi. Então, justamente isso vai fazer essa virada de chave da criminologia, beleza? Bom, gente, desculpa às vezes foi meio corrido aí, mas era o que eu tinha para finalizar aí com vocês essa parte do conteúdo. E em relação à hermenêutica, né, nós vimos só até a jurisprudência dos interesses e dos conceitos, então nosso material de prova vai até ali, né? Eu coloquei sobre os métodos tradicionais, método gramatical, histórico, teleológico e o sistêmico, sistemático ou lógico, mas eu não vou cobrar isso de vocês da turma de sexta-feira, então podem ficar tranquilos. Peço que vocês resolvam as questões que eu postei aí no nosso AVA. Coloquei já todos os comentários, mas também vou fazer uma gravação em cima delas. E é isso, né? Peço aí mais uma vez desculpa pelos transtornos, né, em relação a, a essas duas faltas que eu tive aí com vocês, mas, né, em abril, né, a gente volta em abril, já vai estar tudo normalizado, beleza? Então, mais uma vez, obrigado, gente. Desculpa, eu não me dou bem com câmera, gravação, acho que deu para perceber, eu fico um pouco é, meio tímido, assim, algo nesse sentido, mas espero aí ter correspondido. Bom, obrigado aí a todos vocês.